Boa noite, né? Estamos no ar com mais um podcast Solta o Verbo, né? E hoje, muito especial, porque é um tema que a gente gosta muito de trabalhar com isso, e uma convidada muito especial, que inclusive é a primeira vez que eu estou entrevistando ela, né? A Joyce Vieira, que todo mundo que trabalha na cozinha, que participa, que conhece a nossa Cozinha Solidária, já conhece. Então, Joyce, boa noite, né? Boa noite. Vamos tirar muita dúvida aqui, né, Joyce? Primeiramente, dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Agradecer ao Jamil pelo convite. Como ele falou, em todos esses anos que nós estamos na luta, é a primeira vez que a gente está fazendo essa entrevista. E eu acredito que vai ser uma entrevista muito boa, que é um assunto que a gente convive diariamente, um assunto muito importante para ser debatido. É isso aí. Eu vou abrir aqui também, porque aí você pode mandar, pessoal, no chat a sua pergunta e a gente vai participar aqui. Vai ser um bate-papo bem descontraído, né? A ideia é tirar dúvidas, explicar bem o que é insegurança alimentar, né? E o que é uma cozinha solidária, qual o papel de uma cozinha solidária. Então, vai ser um papo bem descontraído, né? E a primeira pergunta, Joyce, que eu te pergunto é: como é que está a questão da fome no Brasil, no nosso estado, e como é que está essa questão da insegurança alimentar, tanto no Brasil como no Acre? Então, Jami, a gente sabe que o Brasil é um país muito produtivo, mas que, infelizmente, apesar dele ser produtivo, ainda existe uma grande insegurança alimentar. Eu estava lendo aqui agorinha um dado muito importante que 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. Então, a gente entende que esse é um assunto que tem que ser tratado diariamente. É um assunto que dia após dia não diminui, ele só aumenta. E aí, a gente está aqui para combater, para tentar entender como tirar o nosso país dessa insegurança. E tem uma diferença, né, Joyce, entre a fome, né, o combate à fome e o combate à insegurança alimentar. Qual a diferença, Joyce? Assim, a insegurança alimentar, como eu acabei de ler, ela tem níveis grave, leve e moderado. Existe aquela insegurança que a pessoa não tem acesso a nenhum tipo de alimento, que é a mais grave, mas também tem aquela que é o moderado, que aí as pessoas têm acesso a uma alimentação mais básica, uma alimentação menos nutritiva. Então, existe diferença de insegurança alimentar, do combate à fome, são duas coisas diferentes. Porque quando a gente fala, geralmente as pessoas pensam que é a mesma coisa, né, Joyce? Sim. Ou seja, quem não tem nada está passando fome, né? Às vezes você só consegue fazer uma única refeição no dia. Às vezes essa refeição é bem fraca, não é tão nutritiva. Então, assim, isso é insegurança alimentar, né? Aqui no Acre, Joyce, a tua experiência, né, que você está à frente das Cozinhas Solidárias como coordenadora, o que você vê, por exemplo, dentro das cozinhas, essa comunidade que a cozinha atende, como é que é a realidade dessas comunidades? Então, Jami, aqui no nosso estado, principalmente nas áreas que a gente atua, são comunidades bem carentes. Como você acabou de falar, em alguns dados e relatos que a gente já teve, que são rotineiros, às vezes na comunidade que a gente trabalha, é a única refeição que a pessoa faz, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, assim, o grau de insegurança alimentar, ele é muito forte. E ele precisa que alguém consiga combater ele. E aí é através das cozinhas solidárias, é através dos projetos que vai conseguir ser combatido. Com certeza. Bom, antes de a gente prosseguir, Joyce, vou mandar uma boa noite aqui para o Vanderlei, para o Oliver Araújo, para a Maria da Liberdade, para o Jonathan, né? O Jonathan que está lá no bairro da Paz. Sim. Grande amiga aí, Aldair Amorim, que também está lá acompanhando. Wanda Maria, né? A Mara. E aí, se eu for, Batalha da Ponte está aí também, Maixole. E aí, se a gente for esquecendo, pessoal, podem mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, que hoje é um bate-papo para explicar tudo isso, sobre a questão da insegurança alimentar, sobre o papel da cozinha solidária e tentar tirar dúvida, porque a gente se preocupa muito com isso. A gente quer que a cozinha solidária ela cresça bastante, tem em todos os bairros, principalmente na periferia de Rio Branco e do estado também, né? Poder levar para outros municípios também, né? Bom, uma outra pergunta que eu fiz aqui: qual o papel que uma cozinha hoje tem?
Qual o papel dela? Então, Jamil, para explicar melhor, as cozinhas solidárias, para quem não conhece a história, né? A cozinha solidária nasceu na época da pandemia, né? Com o MTST, lá em São Paulo, e aí, como na pandemia muita gente ficou desempregada, sem acesso à refeição, sem acesso ao trabalho, lá eles viram que não era só uma cesta básica que precisava ser entregue, porque às vezes a pessoa recebia uma cesta básica, mas ela não tinha um gás para cozinhar. Então nasceu a Cozinha Solidária e de lá para cá a gente sabe que explodiu em todo o Brasil. Hoje já faz parte do governo, né? Virou parte do governo, então assim, a Cozinha Solidária, ela vem para quem mais precisa, que era exatamente o que você estava falando. Dentro das comunidades, a Cozinha Solidária vem para levar a comida para quem mais precisa. Existe algum critério, por exemplo, a família que vai receber a comida na cozinha, o movimento, as equipes que estão organizando a cozinha, tem algum critério para essa família poder receber esse alimento, Joyce? Sim, a gente faz, né, tem um cadastro, porque assim, como a Cozinha Solidária ela virou política pública, a gente tem o acesso ao MDS, então segue todos os parâmetros do MDS. Então a gente tem uma lista com o CPF que, para ficar mais claro para todo mundo, que de vez em quando tem os questionamentos, mas por que assinar todo dia, né? Gente, não é uma questão nossa, é do governo federal. Então é orientação deles, eles pedem que todo dia as pessoas assinem. Então o critério tem que levar o CPF, tem que ter o CPF, tem que ter assinatura diariamente para poder receber a alimentação. E essa documentação, ela é enviada para onde, Joyce? A documentação ela é enviada todo mês para o MDS direto. A gente tem a planilha, cada cozinha, né? A gente tem uma pessoa que fica responsável, cada pessoa assina. No final do mês a gente recolhe tudo, confere, número por número, faz todo aquele checklist, escaneia tudo e manda para eles. Bom, antes de a gente falar sobre o trabalho voluntário, quem banca uma cozinha solidária? Né? Aonde arrecada esses recursos? É muito dinheiro que entra numa cozinha? Não, não é muito dinheiro. Eu acho que a gente já começa com isso, né? Que todo mundo diz assim, é cozinha solidária, rola muito dinheiro. Gente, não rola dinheiro na cozinha solidária. Como bem o Jamil falou, e a gente vai entrar na parte da questão do voluntariado, mas hoje, Jamil, para uma cozinha ela funcionar, ela depende de muitos agentes. Ela depende do voluntário, que é o mais importante, ela depende do governo federal, ela depende de parcerias, ela depende da agricultura familiar, quando a gente recebe, ela depende de emenda de senador, de deputado, de vereador. Então, para a cozinha funcionar, ela depende de vários agentes para ela poder pegar forma e funcionar diariamente. E vocês têm uma equipe aqui no Acre para cuidar disso, Joyce? Sim, a gente tem uma equipe aqui no Acre que fica à frente disso, então a gente vai atrás de parcerias, a gente vai atrás de fechar com emendas parlamentares. A gente estava até comentando esses dias que a gente pede até demais. Onde a gente chega, a gente pede. Porque a gente tem que pedir, porque para a Cozinha Solidária sobreviver, a gente tem que pedir diariamente a ajuda das pessoas. Perfeito, Joyce. Bom, agora é um ponto principal que do meu ponto de vista, que mais consegue manter uma cozinha funcionando é o trabalho voluntário, né, Joyce? Eu queria que você falasse sobre esse trabalho voluntário, as pessoas que trabalham na cozinha, né, o que elas ganham, como é que é esse trabalho, tá, Joyce? Então, Jamil, como você bem falou, o trabalho mais importante dentro da cozinha é o trabalho de voluntário. Hoje a gente tem cerca de 60 voluntários, né, juntando as duas cozinhas que a gente tem, e é um trabalho de muita importância, porque o voluntário ele está na cozinha no dia a dia, ali todo dia. Então ele vai lá, é ele que faz a alimentação, é ele que serve, é ele que limpa a cozinha, é ele que entrega a cozinha para outra equipe. Então hoje eu digo para ti, Jamil, que o elo mais importante da cozinha são os voluntários, porque aí através deles as pessoas conseguem trabalhar, conseguem entregar alimentação para quem mais precisa. E aqui eu queria até agradecer aos voluntários que estão nos assistindo, dizer que eles são muito importantes no processo da Cozinha Solidária. Na cozinha só trabalha mulher ou trabalha homem? Como é que Não, nas duas cozinhas solidárias, o corpo voluntário, em maior parte, é mulher, eu não vou mentir. A maioria dos voluntários são mulheres, mas a gente também tem, sim, os homens que ajudam a lavar a panela, que ajudam a carregar, porque a gente sabe que a feira é pesado, os produtos que vêm da Conab é pesado, mas a gente tem, sim, um grupo de homens que ajudam. Bom, existe uma organização que eu vejo vocês fazerem, Joyce, que é
as equipes que vocês dividem, né? Ou seja, os voluntários, você cada dia tem uma líder da equipe, né? Isso. Tem uma coordenação. Exatamente. Essas equipes são responsáveis também por toda a parte de documentação, né? Exatamente. Desde a coleta de assinatura, né? E aí a gente tem muitas pessoas aí especiais, né? Que está lá, como a Rizomália, né? Como a Érica, como cada pessoa que está lá. E gostaria que você citasse algumas que você conhece e falar um pouco da experiência que você teve com essas pessoas, entendeu, Joyce? Então, Jamie, assim, no começo, a primeira cozinha solidária é a cozinha lá do Defesa Civil. Então, no começo, eu estava lá dentro também como voluntária, então eu ia para lá, eu preparava a comida, mas como a gente teve que dividir, porque além de eu cuidar da parte burocrática, da parte financeira, também sou eu que sou responsável pelas compras, por todo esse processo. E assim, no começo não era assim, a gente foi se adequando. Hoje a gente tem um corpo de voluntário, e aí o que acontece? É de segunda a sexta, então cada dia da semana tem uma equipe. Geralmente ali formada entre 5, 7 pessoas, às vezes menos, às vezes mais, que ela vai lá, trabalha uma vez por semana e ajuda na cozinha. E aí é como você falou, tem pessoas muito importantes lá, tanto lá na cozinha do Defesa Civil como na cozinha do Bairro da Paz. A Rizomália, que é uma pessoa que ajuda muito a gente, a Érica, a dona Aldenira, que é dia de segunda. Então assim, Juarez, que tá lá, Juarez que tá lá, que sempre ajuda, a dona Keila, seu Chaga, então assim, é uma família. No final, a gente se torna uma família, porque são pessoas que a gente começa a conviver quase que diariamente. Eu acho que não tem um dia, por exemplo, que eu não falo com a Rizomália. Porque tem que saber como foi, tem que tirar foto, tem que isso, tem que... Então, assim, no final, vira uma família. Da mesma forma que são os meninos do Bairro da Paz, que a gente está criando agora a família. A Stephanie, que está lá à frente, as meninas, a Machola e a Bruna. Então, assim, no final, esses voluntários, a gente se torna uma grande família. Eu estive lá no Bairro da Paz esses dias, e aí eu vi ali o seu João, a esposa dele. Sim, a dona Sônia, sim. Deus, que casal maravilhoso. São pessoas que poderiam estar em casa, porque já estão, né? Ou seja, já têm uma idade, já estão estabilizados, mas estão ali lutando pelas pessoas, sabe? Como é feliz. Vocês montaram uma hortazinha lá, um monte de pessoas já de idade, já idosos foram para lá ajudar. Cara, isso é muito bonito, muito bonito. Qual a idade que você pode ser voluntário numa cozinha? Na nossa cozinha, para ser voluntário, a gente só não aceita criança, né? Porque não pode mais 16, 17 anos ali, vai ser muito bem-vinda até a idade que conseguir. Como você estava falando agora, né? A gente ali no Bairro da Paz, tem a dona Sônia, tem o seu João que está ali ajudando, que inclusive essa semana a gente estava lá e eles estavam até brincando, que eles estão lá na casa deles, aí ele disse, rapaz, é um negócio, a gente está aqui, mas a gente está lá pensando na cozinha. Como lá na cozinha do Defesa Civil também tem o seu Chaga, tem a Keila, que são pessoas, né, que são de mais idade, então assim, não tem até certa idade, não. Todo mundo que quiser ajudar é bem-vindo para trabalhar. E está abrindo a terceira cozinha, né, Joyce? Pode falar um pouco sobre essa... Exatamente, Jamie. A gente está indo para a nossa terceira cozinha, né? Que vai ser lá no bairro Eldorado, lá no Mutambo. E aí a gente está com toda expectativa nos ajustes finais para a gente poder inaugurar. E aí a gente sai de uma escala na verdade, no estado, a única cozinha, só tinha uma cozinha solidária. E aí a gente quer chegar até mais ou menos o mês que vem, 3 cozinhas solidárias. E, Joyce, o Vanderlei, que é um coordenador nosso, né? O Vanderlei, com a dona Ione, que é a esposa dele, né? O Vanderlei estava falando aqui de uma coisa muito importante, disse que os nossos empresários não doam, né, o Joyce? Hoje, as arrecadações, ou seja, quais são as fontes que doam para as cozinhas, para poder manter esse trabalho? E falar um pouco sobre essa nossa questão do Acre, que os empresários realmente não contribuem com nada, né, Joyce? Como o Vanderlei bem colocou, aqui no nosso estado, a ajuda com pessoas de empresas privadas, na verdade, não é que não tem, ela é zero. A gente não tem nenhuma empresa privada que ajude a nossa cozinha. Realmente, aqui no estado é muito difícil. A gente sabe que aí para fora as cozinhas solidárias bombam com essa questão de doação de empresas privadas, mas que aqui no nosso estado, infelizmente, a gente não tem. Então, hoje a gente conta com a ajuda da Conab, da SEAGRE, da CEASDH, e aí, da SASDH também, do Banco de Alimentos, do TIE também, da Agricultura Familiar, que sempre ajuda a gente, mas os empresários, eles não ajudam. Realmente, aqui no Acre é muito difícil.
E essas verduras, ou seja, eles preferem ver ir para o lixo, Exatamente. Né, do que fazer doações para nós, né? Ou seja, Exatamente. E tudo que doar, pessoal, vai ter uma finalidade muito importante, que é o combate à fome, que é o combate Sim. à insegurança alimentar. Muitas famílias que recebem a refeição na cozinha, é a única refeição do dia que faz. Então, assim, a gente procura caprichar bastante, porque a gente sabe que é a única refeição do dia. Então a gente precisa de solidariedade, precisa que um cuide do outro. A gente reclama tanto de desigualdade, mas às vezes a gente não faz nenhum gesto para ajudar o próximo, né, Joyce? Joyce, aqui falar um pouco também aqui, por exemplo, a Luciana está mandando aqui, né? Luciana Maia também está mandando aqui mensagem. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer, pode mandar aqui no chat que a gente faz aqui, a gente responde, tá? E aí, continuando aqui, Joyce, queria que você falasse um pouco das parcerias que nós temos aqui, né? Ou seja, os nossos parceiros, você já citou, né? Como é essa relação com esses agentes, né? Qual o papel deles para manter uma cozinha funcionando, Joyce? Bom, como eu falei no início, Jamil, para uma cozinha funcionar tem vários agentes. E aí, hoje a gente conta com um agente super importante, como o pessoal da Conab, na pessoa da Alessandra, o pessoal da Seagre, que é do Tchê, que sempre está ajudando a gente com as verduras, porque é como o Jamil falou. Como a gente entende que, às vezes, é a única refeição que a pessoa tem, então, qual é o nosso lema? É colocar uma marmita reforçada. Então, aí tem os registros, né, que diariamente é registrado, então a gente pode ver que é uma marmita que vai reforçada, mas quando a gente não tem uma verdura, um legume, isso dificulta muito para a gente, e até na questão da insegurança, porque, como eu falei, a insegurança alimentar, elas são em níveis. É o arroz, o feijão e uma proteína, não é só uma comida adequada. Precisa do legume, precisa da verdura. Então, esses agentes que a gente tem, que é a Conab, a Seagre, o Banco de Alimento, a CEASDH, então todo mundo que ajuda é muito bem-vindo, porque como a gente falou no início, a cozinha solidária em si, ela não tem dinheiro. O que faz a gente funcionar são os agentes que ajudam a gente para ela poder seguir. Agora eu vou dar um aqui de Léo Dias. Pessoal, brincadeira à parte. Nós tivemos aí um dia desse um questionamento que a cozinha estava servindo muita salsicha, né, Joyce? Sim. E queria que você explicasse um pouco essa situação, por que se dá isso, por que aconteceu isso, ou seja, mesmo a gente sabendo que a salsicha não é um alimento saudável, né, mas por que isso? O que aconteceu, Joyce? Então, Jamil, como a gente está falando sempre, né, que a cozinha precisa de vários agentes, lá na nossa cozinha, nas duas cozinhas, na verdade, existiu esse processo, né, da questão da salsicha, que a gente sabe que não é saudável, só que a gente volta para aquilo. Infelizmente, a gente está entregando ali o que a gente tem, porque é melhor a pessoa ter uma salsicha lá no prato para ela comer do que ela não ter nada. E aí, voltando dos parceiros, um dos nossos parceiros é o governo federal, que é o MDS. O MDS já me paga R$ 2,49 por marmita. E a gente sabe que hoje, com R$ 2,50, ninguém compra nenhum salgado mais. Esse valor é insuficiente para qualquer coisa. E aí, às vezes, as pessoas que criticam tanto, elas não entendem isso. E aí, de fato, a gente passou por esse processo, né? Teve tudo que aconteceu e a gente explicou e tudo. Mas a gente está aqui para melhorar, a gente... Todo dia, como a gente falou, a gente pede de todo mundo. E ainda tem um limite também, né, Joyce? Porque exatamente. Pelo MDS era para a gente estar entregando apenas 210 marmitas, né? Ou seja, nós estamos entregando hoje quantas? 400 marmitas. Às vezes passa disso, 450, 500 marmitas por dia. E o que passa o MDS paga? Não paga. Né? Ou seja, quando a gente vai fazer a média, pessoal, cai muito mais, ou seja, o recurso é como se fosse menos de R$1. Exatamente. Né? Ajuda, ou seja, é uma ajuda de custo. É importante, sim, porque para a gente poder montar uma marmita, se não tiver as parcerias, e aí é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, somando a gente consegue fazer isso, né? Certo, Joyce? Hoje, essas 400 marmitas que a gente está servindo, né, Joyce? O que vem dentro de uma marmita? Qual é a alimentação que vem dentro de uma marmita?
Hoje a nossa marmita, como eu estava te explicando, Jamie, a gente sempre preza para elas serem bem recheadas, pelo motivo de que algumas pessoas, né, é a única refeição, mas hoje no nosso cardápio tem o arroz, tem o feijão, tem a proteína, que a gente se divide, né? Não é só salsicha, como eles falaram, a gente coloca um ovo, a gente coloca um fígado, a gente coloca uma carne moída, porque a gente procura o que é mais acessível para a gente, para não faltar, porque se eu coloco carne moída a semana toda, a segunda semana eu não vou ter mais dinheiro para entregar nada. Então, as famílias vão receber comida uma semana e vão ficar 3 semanas sem nada. E aí vem os legumes, que é o PA que entrega. A gente tem macaxeira, a gente tem girimum, a gente tem o cheiro verde, tem a pimentinha. Então, tudo isso, todos esses legumes, essas verduras e o amor dos voluntários vai dentro da nossa marmita. Bom, pessoal, antes de prosseguir, a gente quer agradecer aqui ao Estúdio Castanheira, né? Queremos também agradecer à Fundação Marielle Franco, né? Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, na verdade, que são parceiras desse projeto, e dizer que se não fosse essas iniciativas de levar, né, ou seja, divulgar as nossas ações, né, ficaria muito difícil. Esse espaço aqui também é para a gente tentar explicar, porque às vezes cria muita confusão, sabe, Joyce? As pessoas acham que uma cozinha solidária entra muito dinheiro, que ali está esbanjando dinheiro, e a realidade é muito diferente, né? Se fosse fácil, se tivesse dinheiro envolvido, cada bairro teria uma cozinha solidária. Né? E hoje nós temos 2 cozinhas apenas funcionando e nós estamos montando a terceira. Ou seja, não é fácil, a documentação é muito difícil, né, muito Joyce? difícil. Queria que você falasse um pouco dessa parte administrativa, da parte burocrática de uma cozinha, Joyce. Eu ia até comentar contigo, Jamie, que muitas pessoas procuram a gente. Como faz? Eu quero abrir a minha igreja, ou lá a gente entrega sopa. Mas assim, gente, o MDS virou uma política pública, tá tudo certinho, mas eles são bem criteriosos. Para começo, durante 6 meses, você já tem que declarar que existe. Então, eu vou abrir uma cozinha hoje, eu tenho que funcionar ela 6 meses sem ajuda de ninguém. E aí, daqui 6 meses, eu tenho que comprovar ela. E aí, precisa de CNPJ, precisa de dados, precisa de tudo, Jamie. É uma parte bem burocrática. Para você receber um fomento ou qualquer recurso do Estado, pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos de existência. Do governo federal, pessoal, 3 anos. Sim. Então, o início de uma cozinha é algo muito difícil. Muito difícil, sem contar os equipamentos, que são caríssimos, né? Você não pode utilizar qualquer tipo de equipamento, tem equipamentos que, por questão sanitária, da vigilância sanitária, questão de higiene, então tem todo um critério que você tem que utilizar, né? Mas eu queria também agora, saindo um pouco da questão da alimentação, o papel de uma cozinha é só dar o prato de comida, Joyce? Não, Jamie, hoje, as nossas cozinhas, o papel não é só dar um prato de comida. Na verdade, as nossas cozinhas têm um papel de formação. Inclusive, né, a gente tem muitos registros, muitos relatos de pessoas que, a partir da cozinha, conseguiram um emprego, estão se estabilizando, porque assim, quando a gente chega na cozinha, quando foi o começo lá no Defesa Civil, né, vamos alimentar 200 pessoas, ninguém sabe a quantidade para 200 pessoas, então foram coisas que a gente foi ajustando. Então, quando a pessoa ela vai ajudar lá dentro da cozinha, ela não está só se alimentando, mas ela está ganhando conhecimento, porque a gente tem curso, a gente tem qualificação. Então, a cozinha, o papel da cozinha não é só entregar um prato de comida, é além disso. O voluntário que está lá na cozinha, Joyce, vocês disponibilizam algum documento, caso ele precise, para ir para o mercado de trabalho? Vocês têm como fazer uma carta de recomendação, uma declaração que ele atua nessa área? Sim, Jamie. Inclusive, a gente já precisou fazer, né, para algumas voluntárias que saíram da cozinha por um motivo muito feliz, que a gente não fica triste porque elas saem, a gente fica feliz porque elas precisaram, mas a gente disponibiliza assim, a gente entrega a declaração, falando que ali elas passaram tanto tempo nesse processo, cozinhando para tantas pessoas, porque hoje o mercado de trabalho exige isso. Qualquer lugar vai pedir uma declaração, uma recomendação, e a gente disponibiliza assim para os nossos voluntários. E cursos? O que vocês estão trazendo de curso? Por exemplo, porque eu soube que lá no bairro da Paz já deu o primeiro curso, né? Pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Então, Jamie, os cursos a gente está entrando agora. Lá no bairro da Paz a gente teve um curso de horta. Lá, como você falou no início, a gente está construindo uma horta comunitária lá no bairro da Paz.
e aí é um processo que a gente não sabe, e aí o pessoal do governo foi lá, ajudou, as meninas foram lá, nos ajudaram, e aí mais para frente a gente também pretende colocar curso de culinária lá, e aí a gente vai abrir, né, para todos os voluntários, não só lá do Bairro da Paz, mas como do Defesa Civil. A gente pretende colocar cursos de formações, o que a gente conseguir agregar dentro da cozinha para o crescimento da comunidade, a gente está fazendo. E esses cursos vão ter certificação? Todos os cursos são com certificados. Inclusive, estou sabendo que é o governo do estado que está dando Exatamente, esses cursos, né? é o governo do estado que está nessa parceria. A gente quer agradecer muito, pessoal, a prefeitura, né, com o Banco de Alimentos, que é uma doadora para a gente, né? Pessoal da CEASDH, né? Inclusive que a secretária é a Maísa, que é a vice-governadora. Então tem toda uma turma lá, a Nilce, a Sandra, né? Maísa. Maísa, ou seja, uma turma gigante. Temos que agradecer também, pessoal, o pessoal do Conceia, né, Joyce? Sim, que eu gostaria, Ronaldo. você é conselheira, sim, né? Sim. Pode falar um pouco do Conceia? Eu sou conselheira, eu faço parte do Conceia, que também trabalha no combate à insegurança alimentar. E aí tem na pessoa do Ronaldo, da Michele, que sempre estão com a gente, Jamil, o que a gente precisa, eles nos ajudam, inclusive foram eles que foram responsáveis por entregar as nossas declarações, que atestavam o nosso funcionamento. Então, assim, são parceiros muito importantes que a gente tem e que sempre que a gente precisa, eles estão à disposição. Perfeito. Joyce, entrando agora, por exemplo, nessa questão de que a cozinha não é apenas um lugar para se entregar alimentos, né? Ou seja, você tenta envolver. E aí, eu queria que você explicasse um pouco, por exemplo, há uma diferença entre a cozinha do Marielle Franco, né, para a cozinha lá do Bairro da Paz e a cozinha que vamos abrir lá no Mutambo. Se você pudesse explicar o perfil de cada uma, qual a atuação do movimento nessas áreas. Então, Jamil, a cozinha do Defesa Civil, a cozinha está lá a gente tem uma luta por moradia, né, que a gente está lá e graças a Deus a gente está vencendo dia após dia. Então lá é uma cozinha que a gente fez a luta pela moradia, que a gente venceu a luta pela moradia, ela vai estar lá. A cozinha do Bairro da Paz já não é uma luta por moradia, porque lá todo mundo tem as suas casas e tal, então a gente lá no Bairro da Paz vai entrar nessa questão mesmo de curso, de formação. A gente pretende abrir lá a escolinha Formigueiro, que é dar aula para as crianças. A gente pretende abrir à noite para os idosos, para os jovens que não terminaram os estudos. Então lá no Bairro da Paz o foco já é mais para esse crescimento de formação, e lá no Mutambo a gente também vai entrar nessa luta por moradia. Então tem essas três diferenças. Isso. Né? Eu vejo que a Cozinha Solidária ela tem uma grande parceria também com a Secretaria Nacional de Periferias, né, Joyce? Sim. Inclusive trouxe um programa, né, que eu gostaria que você falasse, que foi aplicado lá no bairro da Paz, né? Pode falar um pouco sobre o PCRA. Isso. Um nome difícil, então, né? Jamil, a Secretaria Nacional de Periferias tá junto com a gente, né? E aí a gente já iniciou lá no Bairro da Paz o Plano Comunitário de Risco e Adaptação Climática. É uma palavra grande, mas em resumo o que é? A gente vai montar um plano lá que minimize os efeitos do que acontece lá. Para quem não sabe, o Bairro da Paz é um bairro que todo ano alaga e que tem enxurradas, porque eles têm 2 igarapés que ligam eles lá. Então, o Plano Comunitário de Risco vai estar lá para entender o risco, porque a gente sabe que o risco vai continuar ano após ano, mas o que a gente, enquanto comunidade, pode fazer para esse risco ser menos. Por exemplo, a gente sabe que todo ano alaga, só que todo ano alaga e aí todo ano todo mundo está perdendo tudo. E isso não é certo. A gente tem que achar um meio de entender, não, janeiro ou fevereiro vai alagar, tudo bem, mas o que a gente pode fazer, e aí a gente pensa nesse plano de criar um plano de contingência para a comunidade, vamos colocar medições no rio para saber, quando estiver subindo, a própria comunidade vai saber que é hora de retirar suas coisas. Então, a secretaria vem nos ajudando muito com isso. Joyce, e já está em implantação? Como está esse plano? Sim, a gente teve o início, daqui a pouco o Wendel vai até colocar as fotos. O pessoal da Defesa Civil aqui do Estado e da Prefeitura também está ajudando a gente. O pessoal do FGB, que é a Geologia do Brasil, fez a primeira análise, porque eles são técnicos, e aí tem diferença. Tem a parte técnica, que vai avaliar toda a área, que vai dizer, ó, tem risco aqui, tem risco aqui, tem risco ali. E tem a comunidade, que é onde
onde o nosso plano entra, porque a gente entende que se a comunidade não estiver junta com a parte técnica, Jamil, não funciona. Porque é muito fácil alguém técnico chegar lá e dizer assim, todo mundo tem que ir embora. Mas ninguém vai querer ir embora, porque vão para onde? Vão para onde? Eles moram lá a vida inteira, eles se identificam com aquele bairro. O que nós temos que fazer é minimizar esses riscos e a comunidade entender os riscos reais e ter soluções para isso. E ter soluções, exatamente. Então, Perfeito. a comunidade vai entrar nesse fato da gente entender o risco, saber e conhecer ele e como que o impacto não seja tão grande na vida das pessoas. Para se ter um exemplo, por exemplo, no Japão nós temos problema com terremoto, com tsunamis e tudo, né? Uhum. Quando toca a sirene, uma criança de 5 anos de idade, ela já sabe o que fazer. Exatamente. Todo ano nós temos problema aqui de enchente. Todo ano os mesmos problemas, ou seja, liga para o Corpo de Bombeiro, não tem equipe disponível, liga para a Prefeitura, liga para a Defesa Civil e ninguém, ou seja, as pessoas perdem tudo dentro de casa. Ou seja, não tem barco, né? Não tem acesso. Nesse plano vai ser discutido, inclusive, isso. Exatamente. Né? Ou seja, a comunidade se reunir e dizer, olha, nós precisamos fazer isso. Exatamente. Nós precisamos de tais equipamentos, de tal treinamento. Perfeito, Joyce. Bom, continuando aqui no chat aqui, o Aron, né? O Aron estava sumido, né? Apareceu aí, né, Aron? Certo? O Célio Rocha, nosso amigo lá de Tarauacá, mas a Maria Olinda, são um casal de amigos, de irmãos, né? Sim. Luciana está aqui dando os parabéns. Célio Rocha, meu amigo, em breve a gente vai montar aí, tá? Você foi o cara que mais nos ensinou sobre movimentos sociais, Sim. né? Eu queria passar umas imagens aqui, Wendel. Vamos abrir aqui as nossas páginas para mostrar um pouco para as pessoas que estão em casa assistindo. Abrir aqui, nós temos aqui, olha, essa aí é a cozinha do bairro da Paz, né? Isso aí é o que, Wendel? É a cozinha solidária mas é o Instagram do Acre. Da cozinha Isso. solidária do Acre, né? Perfeito. Tem a cozinha também do Marielle Franco ali do lado, né? E ainda não estava nem reformada, a gente já fez uma reforma. Não, a gente iniciou ela como ela estava. Até, Jamil, para a gente entender que a cozinha, porque quando a gente se fala em cozinha solidária, as pessoas remetem, tem que ser um espaço. Elas acham que é um restaurante. Acham que é um restaurante. E não, a cozinha solidária, ela pode funcionar em qualquer lugar. Ela só precisa ter o voluntário, que é o mais importante, e as pessoas para conduzir o processo. Os equipamentos básicos. Pode ser até debaixo de uma lona, né, Jorge? Exatamente. Essa daí é lá no Marielle Franco, né? Isso. Equipe boa aí, tá vendo? Todo mundo aí. Muito bom. Essa visita, inclusive, foi uma visita de uma... Da Jaqueline, da Fundação do Banco do Brasil. Isso. Acompanhando. Tem vídeos, né, Joyce? É produzido Sim. bastante material, né? Muito material mesmo. Ali é a Risonália, né? Que é a Risomália e Risonália. São duas irmãs. Isso. A Érica aí, ó. Olha que legal. Juarez, Dona Cristina, Toda Keila, toda a turma. Pessoal, pode mandar aí as suas perguntas, suas dúvidas, o que vocês quiserem tirar de dúvida, tá? Sobre a cozinha, como fazer para montar uma cozinha no bairro, né? Se uma equipe, se tem um grupo aí, Joyce, que queira montar uma cozinha, vocês podem dar esse suporte para explicar, de formação, tudo? Sim, Jamil, a gente pode dar esse suporte, né, de levar esse passo a passo da pessoa entender como ela tem que chegar até lá para se cadastrar, mas a gente está disponível também. Perfeito. E, Wendel, põe aí um pouco sobre a Secretaria de Periferias, as fotos lá do que foi feito lá no bairro. Isso, lá no bairro da Paz, que teve... Aqui tudo é ao vivo, tá, pessoal? Pessoal, mandem suas perguntas aí, as suas dúvidas. Isso aí é a equipe que visitou o bairro, né? Tá o pessoal da Defesa Civil, Isso, o né? pessoal da Defesa do Civil, da FGB e os agentes lá da comunidade. Isso, e da Secretaria de Periferias. E da Secretaria de Periferias, o Renan e a Júlia, né? Isso. Isso aí é o Coronel Falcão. Coronel Falcão. Perfeito. Eles são os geólogos, né? Isso. Da FGB. Muito bom. Então, esse trabalho já iniciou, né? Já se iniciou, Jamil, já se iniciou, a gente vai dar continuidade. E aí é aquilo que eu falei, tem a equipe técnica que está fazendo o serviço dele, e aí os agentes, enquanto comunidades, vão entrar para a gente justamente entender que a comunidade, Jamil, ela tem que saber o que fazer na hora que um desastre acontecer e como prevenir, porque às vezes a gente fala, é a chuva, é isso, mas a gente tem que saber que às vezes é a limpeza de um igarapé, é o lixo que a gente tem que saber como descartar, como usar, então tudo isso a gente vai fazer lá. Perfeito. Aí foi a reunião com os moradores. E tudo vai chamando os moradores para participar. Aí eles estavam mapeando os riscos no mapa. Perfeito.
A Eliette também está participando aí, Eliette Pinto, grande amiga. Eliette, um forte abraço, tá, minha amiga? Olha só, a distribuição aí de refeições, né, pessoal? Só que eu vi aí, por exemplo, aí vocês estão distribuindo em isopor, mas normalmente, ou seja, não se faz isso, né, Joyce? Como é que é porque feito? aí, ó, a Cozinha Solidária do Bairro da Paz, como ela nasceu? A gente não fazia a comida lá no Bairro da Paz, a gente estava fazendo a comida no Defesa Civil e estava levando para o Bairro da Paz. Então, nessa parte desse processo, a gente optou por usar as embalagens de plástico, porque a gente levava todo dia. Mas, nas cozinhas normais do Defesa Civil e do Bairro da Paz, que já está trabalhando lá, a gente não trabalha com embalagem, até por uma questão ambiental, a questão do descarte do lixo. O que a gente faz? Cada pessoa leva a sua marmita. Então, se eu tenho 2 marmitas, eu tenho direito a 2 marmitas, eu vou levar 2 vasilhas. E a gente recomenda que seja aquelas embalagens de sorvete, que é o tamanho certinho de uma refeição. Isso. Só não pode levar balde, né? Só não pode levar balde, panela. Tá, pessoal, a gente brinca assim, mas a gente sabe. Pessoal, a gente vê ali situações de pessoas, inclusive, muitas vezes nós doamos até o próprio vasilhame, né, Joyce? Porque a gente sabe a dificuldade que muitas famílias estão. E nós estamos ali para criar um trabalho, seja de conscientização, de valorização e de trazer dignidade para as famílias, né? O papel da cozinha é principalmente iniciar um trabalho de que a pessoa se sinta valorizada, né? Ou seja, tenha dignidade mesmo, né? Se você está com fome, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar em qualquer outra coisa. Então, esse é o nosso papel, né, pessoal? E junto levar as políticas públicas, junto levar o Estado para dentro da comunidade. Né? O Estado tem que fazer parte. Nós não podemos ficar com essa distância absurda entre as comunidades, principalmente comunidades periféricas do Estado. Então, levar ações, organizar, por exemplo, as periferias, você vê muitas pessoas sem documentos, né? Sem nada, por exemplo, uma formação mínima para ir procurar um emprego. E aí, cada vez, essas pessoas estão se distanciando. Então, assim, ali é uma política inicial para, através da cozinha, a gente começar a colocar outras políticas para fazer um crescimento dessas famílias, né? O cuidado que a gente tem com as crianças, ou seja, nas cozinhas a gente vai começar a trabalhar, a gente está concluindo um fomento, e aí a gente vai começar a trabalhar com o café da manhã, né, Joyce? Explicar um pouco sobre isso e sobre o nosso cinema também na comunidade, né? O Wender é o coordenador, né, Wender? Isso, como você estava falando, Jamie, o papel da cozinha solidária não é só levar o alimento, é levar a dignidade para as pessoas, é a gente transformar a comida em pessoas. E a gente tem buscado fazer isso, lá no Defesa Civil a gente já teve projetos como esse de tirar documento, já teve projetos que a gente levou médicos lá para dentro para estar consultando as crianças, estar consultando os idosos. A gente pretende sim entrar com a escolinha formigueiro, porque a gente entende que hoje as nossas comunidades, as crianças, como as mães têm que trabalhar, em um período as crianças estão na escola e o outro elas ficam na rua. Então a escolinha formigueiro vem para que no período que ela não esteja na escola, ela vai estar lá aprendendo, estudando, ela vai ter um lanche. E como você bem falou, o nosso fomento está sendo finalizado e o que a gente pretende é entregar também o café da manhã. Porque quando uma criança ela vai para a escola bem alimentada, ela aprende mais. E sucessivamente ela vai ter um futuro promissor, ela vai ser um jovem, ela vai se tornar um adulto melhor, mais capaz. Porque a fome, quando a gente fala assim, fome, quando a pessoa ela não tem nada para comer, Jamie, ela nem raciocina. Então, a pessoa que ela passa fome, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Então, a gente está tentando levar para essas pessoas a dignidade, a alimentação, para que a partir disso elas possam crescer e evoluir. Joyce, para a gente já ir para a parte final, né, agradecer primeiro todo mundo que está participando aqui, compartilhe esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vai lá, ativa aquele sininho, se inscreve no nosso canal, ajuda a divulgar, que isso é muito importante. Quanto mais pessoas esse vídeo chegar, nos ajuda bastante também. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, se uma pessoa quer participar da Cozinha Voluntárias, se quiser ser voluntário lá, pode ainda, tem vaga, ela precisa morar no bairro, ela pode ser de outro bairro e ir até a cozinha. Eu gostaria que você falasse sobre isso, tá, Joyce? Então, Jamie, toda ajuda sempre é muito bem-vinda. E aí eu coloco até um adendo aqui que
a maioria dos nossos voluntários lá do Defesa Civil não são de lá. Então não tem esse problema. Se qualquer pessoa que está assistindo ou algum familiar tiver interesse, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai direcionar. Toda ajuda é muito bem-vinda. Lá nas nossas cozinhas, nas 2 cozinhas, vão ser pessoas que vão ser bem recebidas. E aí, já finalizando, como você bem falou, eu também queria agradecer em especial o grupo de voluntários que a gente tem hoje, que somado ao todo são mais de 60 pessoas que estão ali diariamente. Dizer para vocês que o coração da cozinha são vocês, que sem vocês a cozinha não vai funcionar, porque não adianta eu ir atrás do insumo, eu ir atrás de tudo, mas se não tiver ninguém lá na ponta, Gemi, levando o trabalho adiante, que é o voluntário que está lá todos os dias. Então, o nosso agradecimento especial hoje vai a cada voluntário que sai da sua casa, que deixa a sua família para ir lá servir e que serve com tanto amor e carinho. E a pessoa pode entrar em contato com você, né, Joyce? Com a Mara, sim, com qualquer uma das meninas. Sim, com as meninas lá do Defesa Civil, com as meninas do Bairro da Paz, com quem entrar em contato. Em breve lá no Mutambo também. E lá no Mutambo também. Então... E se voluntariar, né? Exatamente. Então você não precisa... Você pode morar em outro bairro, sim, porque é apenas uma vez por semana que cada voluntário vai, né? Exatamente. Bom, pessoal, tem várias pessoas. O Kel mandou aqui, Shinobu aqui. Trabalho muito lindo. Cada pessoa aqui que mandou a mensagem, a gente quer agradecer a participação de vocês, tá, pessoal? E a gente vai procurar fazer a cada 15 dias um podcast, tirando dúvidas, explicando os projetos, e é importante vocês participarem. Então, a partir de agora, a gente vai tentar manter, pelo menos a cada 15 dias, um programa, né, para a gente ir conversando, porque não dá para conversar, são muitas pessoas, né? O MTST tem muitas famílias cadastradas, então não dá para chegar a todo mundo de uma vez, mas com o podcast você assiste o programa a hora que quiser, vai ficar salvo e a gente vai estar compartilhando. Então, mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela participação. Tá? E a gente se vê logo. Consideração final, Joyce. Então, Jamil, eu quero agradecer muito a você pelo convite, agradecer ao Estúdio Castanheira, Fundação Lauro Campo e Marielle Franco, porque esses lugares são os lugares onde a gente tem que estar. É como você falou, a gente vai manter, né? Tem que ter esses podcasts sempre para a gente poder estar atualizando e divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho tão bonito. Então, eu quero agradecer e desejar boa noite a todo mundo que participou, um ótimo final de semana a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Wendel.